Agora a gente vai falar de um assunto muito sério, arritmia cardíaca. Problema que infelizmente vitimou o jogador Juan Izquierdo do Nacional do Uruguai. O atleta ficou internado por 5 dias após passar mal e desmaiar durante o jogo contra o São Paulo na quinta-feira. Segundo o boletim médico, Izquierdo faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Para entendermos melhor a relação entre cérebro e coração, a gente convidou a doutora Luciana Vidal, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Seja bem-vinda, Mulheres, tudo bem? Muito obrigada, Rê, pelo convite. Um grande prazer estar aqui com você hoje. O prazer é tudo nosso, até porque a gente precisa dessa informação. É uma situação que assusta muita gente quando a gente vê um rapaz, um atleta jovem, de 27 anos, ser ritmado por um problema que normalmente é associado a um coração que já viveu bastante, a um coração de uma pessoa que já está na terceira idade. Tem ficado cada vez mais comum esse problema em jovens ou são situações muito pontuais, doutora? Bom, primeiramente gerou muita comoção tudo isso, né? Sem Porque dúvida. como você comentou, a gente ao vivo vê um caso de uma morte súbita de um atleta jovem durante a prática do esporte, né? É algo que realmente é inesperado. De forma geral, as arritmias cardíacas, elas tendem a acontecer de forma mais importante com o avançar da idade. Então, é menos comum a gente ver mortes súbitas ou arritmia cardíaca nos indivíduos mais jovens. Por quê? Porque, geralmente, as arritmias elas são adquiridas ao longo da vida. Então, a gente vai adquirindo vários fatores de risco que aumentam a probabilidade do desenvolvimento de doença cardiovascular. A gente vai se tornando mais sedentário, mais obeso, mais hipertenso, mais diabético. A gente tem mais colesterol alto com o avançar da idade. Tem doenças elétricas primárias do coração que tendem a acontecer com o envelhecimento do sistema elétrico do coração. Então, a gente espera que as pessoas passem a ter arritmias mais frequentemente, a se tornarem mais prevalentes com o avançar da idade. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem alguns casos de arritmias que acontecem em pessoas jovens, aparentemente saudáveis, e que muitas vezes, com exames, com a maioria dos exames diagnósticos, não são diagnosticadas de fato com arritmia e pode ser a primeira manifestação. Tá. Existem tipos de arritmias diferentes? Claro. Na verdade, o termo arritmia ele é muito genérico. Quando a gente fala arritmia, significa fora do ritmo. Então, como é que a arritmia pode se manifestar? Desde uma frequência muito lenta, então quando o coração bate devagar demais, e a isso nós denominamos uma bradicardia. Quando o coração sai do compasso, mesmo dentro de uma frequência normal, ou quando o coração bate muito rápido, e a isso nós denominamos taquicardia. Então, existem formas diferentes de arritmias. A maioria delas são benignas. A gente vai falar um pouquinho mais... Isso que é importante falar para não assustar demais as pessoas, né? Isso. Porque, afinal de contas, existem situações, não só dentro do momento que a gente está praticando uma atividade física, mas mesmo parada, às vezes acontece da gente sentir como se fosse um descompasso. Ou parece que o coração, de repente, veio bater aqui no pescoço. Ou uma sensação de que ele pulou, né? Faltou um batimento. Isso é fisiológico? Isso é normal? Não diria fisiológico. Se há sintomas, é importante procurar o médico para se avaliar se isso é importante ou não. Tá. Mas, logicamente, a grande maior parte das arritmias, de fato, é benigna. Né? Então, poucos são os casos que, de fato, têm um desfecho tão ruim como a gente viu agora recentemente com esses 2 jogadores. Mas em que momento a gente deve se preocupar? Se a gente está sentindo isso com uma certa frequência ou no primeiro momento que eu senti já é bom? Sinais de alerta, né? Alguns sintomas são sintomas de alerta que devem levantar a possibilidade de um diagnóstico de arritmia. Então, palpitação, então se a pessoa começa a sentir o coração como uma batedeira ou o coração fora do compasso, ou se eu começo a cansar. Então, eu vinha fazendo o mesmo grau de atividade física e, de repente, agora eu canso mais fácil com aquela mesma atividade que eu fazia antes. Ou começo a ter tonturas, ou, eventualmente, eu tenho um desmaio. Então, existem alguns sinais que são de alerta e que requerem uma avaliação médica para se estratificar se essa arritmia é ou não perigosa e que se requer mais ou menos atenção. E por que, no caso, por exemplo, do Izquierdo, essa arritmia não foi detectada antes? Eu imagino que ele deve ter tido um cuidado, né, com toda uma equipe técnica, médica, né, em torno da preparação física para um esporte de alto rendimento, como é o caso, né, dos jogadores de futebol. Ele já tratava dessa arritmia antes ou ele já sabia dessa arritmia antes? O que a gente sabe sobre esse caso? Parece que ele tinha um diagnóstico prévio de arritmia, mas a gente não sabe detalhes, né, então não posso falar nada a respeito disso, mas
como eu te falei, a maioria das arritmias é benigna. Então, a gente não sabe a associação desse evento que ele teve agora com esse diagnóstico prévio. Tá. Né? Mas em atletas, é mais difícil de diagnosticar arritmias cardíacas ou não tem nada a ver? Veja, a arritmia, infelizmente, é algo que não tem predileção por sexo, por idade, por gênero. Como eu te falei, a maioria das arritmias tendem a acontecer mais com a avançada idade, mas infelizmente às vezes elas são diagnosticadas em jovens, em atletas, em bebês. Então, a maioria das arritmias, de novo, são benignas, requerem muitas vezes algum tipo de tratamento, mas que não tem um desfecho tão ruim como esse. Na faixa etária mais jovem, 27 anos, como era o caso do esquerdo, é possível, isso eu digo, a gente não tem diagnóstico, mas é possível que exista alguma alteração genética que possa ter cursado com essa arritmia, que muitas vezes com exames como ecocardiograma, teste ergométrico, ressonância do coração, eu não vejo nenhuma anormalidade, mas que são alterações puramente elétricas do coração, às vezes desencadeadas pelo esforço. Então pode haver algum histórico familiar ou não, mas alguma doença genética que possa cursar com o aparecimento dessa arritmia. Tá. Por isso que é importante numa consulta médica a informação quanto a histórico familiar de uma morte súbita na idade precoce, né? Além de uso de medicamentos, sintomas, quer dizer, várias informações são importantes para a gente procurar ou não por arritmias. Mas o atleta profissional, sem dúvida nenhuma, ele precisa de uma avaliação médica antes do início da atividade física competitiva. E quais são as dicas que você dá para um cuidado constante com esse órgão tão importante do corpo, que é o coração? A gente sabe que, como você falou, tem uma predisposição genética, pode acontecer, mas também os hábitos de vida, acredito que contribuem demais para que a saúde do coração seja prejudicada e apareçam as arritmias, né? Sem dúvida nenhuma. Existem alguns fatores que nós denominamos como fatores de risco, para doenças cardíacas no geral, que aumentam o risco, por exemplo, de infarto, mas que também aumentam o risco de arritmias. São elas pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo, histórico familiar. Então, existem algumas coisas que a gente não vai mudar, né? A gente vai envelhecer? Vai envelhecer. A mulher tem alguns tipos de arritmia mais comuns do que os homens? Isso a gente também não tem como mudar. Agora, ter um hábito de vida saudável, com atividade física regular, controle do peso, uma dieta balanceada, correção desses fatores, ou pelo menos acompanhamento desses fatores, manter uma pressão adequada, uma glicemia adequada, níveis de colesterol dentro do desejado, esses são fatores que diminuem a probabilidade da ocorrência de uma arritmia. No caso do jogador, a despeito de tudo isso, ele teve um evento, muito provavelmente, como a gente comentou, de caráter familiar, de caráter genético, quer dizer, essa é a grande probabilidade, não digo que foi isso, mas a possibilidade de uma doença que a gente determina como canalopatia, que é uma alteração em alguns canais específicos de movimentos de íons no coração, podem gerar arritmias, às vezes potencialmente fatais. E uma vez diagnosticada a arritmia, quais seriam os tratamentos possíveis, além de toda essa higiene no estilo de vida, como você acabou de citar? Existem algumas formas diferentes de tratamento, seja ele tratamento clínico, então com o uso de medicamentos, que são antiarrítmicos, para as frequências cardíacas muito baixas, então quando o coração bate lento demais, às vezes é necessário o implante de um marca-passo, que é um fiozinho que a gente coloca no coração para tentar manter esse impulso elétrico de forma adequada, numa frequência normal. Em alguns casos pode ser necessário um procedimento que a gente chama de ablação, então é uma cauterização do foco anormal do coração. Às vezes a gente consegue identificar a anormalidade elétrica que existe e a gente consegue cauterizar por cateterismo esse nervinho anormal. E muitas vezes é necessário o implante de um desfibrilador interno. Então, aquele desfibrilador que a gente vê na televisão, aquele choque que se dá no peito para alguns tipos de arritmia, em pessoas de alto risco, ou que já tiveram, por exemplo, uma parada cardíaca, ou que a gente acha que, quer dizer, a gente identifica como uma pessoa de alto risco para arritmia, existe a possibilidade de a gente pôr um fiozinho dentro do coração, como se fosse um marca-passo, e na hora de uma arritmia grave como essa, ele vai disparar, né? Ele vai dar um choque no coração, resetando esse sistema elétrico do coração e muitas vezes revertendo a arritmia. Mas isso para os casos específicos. É possível que uma pessoa sem nenhum tipo de treinamento para a área médica
faça um atendimento de urgência, emergência, naquele caso em que encontra uma pessoa tendo um ataque cardíaco ou desmaiando, como no caso do jogador. É possível que uma pessoa leiga consiga intervir para ajudar essa pessoa que está tendo É possível e é essencial, Rê. Esse é o ponto mais importante. Falando um pouco em números, né, para a gente ter ideia da importância da gente prestar um atendimento o quanto antes. Se no momento de uma parada cardíaca eu esperar 5 a 6 minutos para iniciar as manobras de ressuscitação cardíaca, a chance desse indivíduo sobreviver é muito baixa. O cérebro não aguenta 5, 6 minutos sem receber sangue. Porque qual é a função do coração? O coração é uma bomba. Ele bombeia sangue para o corpo todo, mas o cérebro talvez seja aí o mais importante. Se a gente demorar muito tempo para agir e esse sangue não chegar para o cérebro de forma adequada, a chance de óbito ou sequela neurológica é muito grande. Então, é extremamente importante que a gente saiba reconhecer uma vítima de uma parada cardíaca e preste o atendimento o quanto antes. E quais são os sinais de parada cardíaca? Que essa pessoa dá normalmente? Bom, posso Vamos mostrar lá, aqui? claro, por favor. A gente tem aqui um boneco, podemos chamar assim? Um boneco para fazer essa demonstração. Veja, para cada 1 minuto que eu demorar entre uma parada cardíaca e o início das manobras de ressuscitação cardíaca, eu diminuo em 10% a chance desse indivíduo sobreviver. A cada minuto que passa, 10% minuto que passa. a menos de chance de sobrevivência. Olha que importante a atuação rápida. Se o indivíduo tem uma rápida. queda aqui na sua frente, uma parada cardíaca, se você esperar 5 minutos, a chance de sobrevivência Já é vai muito pela baixa. metade. Então é muito importante que a gente saiba reconhecer uma vítima de parada cardíaca e a gente preste um atendimento inicial. Tá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro ponto, é a gente saber reconhecer que esse indivíduo de fato está parado. Então vamos lá, eu vou chamar rigorosamente por essa pessoa. Ela não responde. Não responde. Ela está respirando? Não, ela não está respirando, ela está respirando esquisito, né? Ela está respirando de uma forma não normal. Vou encarar isso como uma parada cardíaca. Ela não responde, ela não respira. Quando for começar a fazer a minha manobra de reanimação, é importante que a gente peça para alguém, a gente peça por ajuda. Porque eu vou começar a fazer a minha manobra de ressuscitação, mas eu preciso que alguém mais especializado venha aqui. Porque isso cansa também. Isso cansa e eu vou ter um certo limite, né? Tá. Eu vou precisar que alguém traga esse aparelhinho para mim ou que continue aqui de uma forma mais especializada e eventualmente leve o paciente para o hospital. Antes de continuar para mostrar a manobra, eu só queria entender como é que a gente pode fazer esse reconhecimento se a pessoa está respirando ou não de uma forma mais rápida. Porque muitas vezes sem o treinamento a gente coloca a mão aqui e não consegue encontrar o batimento do coração. Pega um espelho, vamos ver se embasca. Quer dizer, o que a gente pode fazer para tentar identificar de uma forma mais rápida, para atuar mais rapidamente? A palpação do pulso não é mais nem preconizada, porque o leigo muitas vezes não tem essa condição de fato checar um pulso, ou é um pulso muito fraco. Ou aqui. Então, se a pessoa não responde, se a pessoa não respira, então eu estou olhando, ela não está respirando, ou ela está respirando esquisito. Pouquinho. Tá respirando de uma forma estranha, ela não responde a você, encare isso com uma parada cardíaca. Tá. Porque você não vai fazer mal nenhum se você iniciar uma manobra se você iniciar uma massagem cardíaca e ela eventualmente acordar. Entendi. Mas você pode salvar a vida dessa pessoa. Como eu falei, o tempo é músculo. Quanto mais tempo eu demorar para iniciar minhas manobras, menos chance eu tenho de trazer para essa pessoa uma possibilidade dela sobreviver. Tempo é músculo, achei interessante essa referência para a gente entender. Vamos lá, então. Então vamos lá. Passo. Então eu reconheci que essa pessoa não respira, essa pessoa não responde. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para alguém que esteja perto de mim, ou se eu tiver com o meu celular, eu vou pedir para alguém, ou eu vou ligar para 192 ou 193. E eu vou pedir por ajuda. Nessa hora que eu pedir por ajuda, eu já vou iniciar a minha manobra de reanimação. Tá. Então é muito importante primeiro que a gente esteja bem posicionado. Se uma pessoa eventualmente teve uma parada cardíaca na cama, eu vou fazer massagem cardíaca na cama? Não. O ideal é que eu coloque ela no chão e fique sobre uma superfície rígida. Não pode ser uma superfície mole. Não, tá no sofá ou tá na cama, traz para o chão. Tá. Deitou essa pessoa no chão, eu preciso me posicionar de forma adequada. Por quê? Porque se eu resolver fazer uma massagem cardíaca assim, primeiro que ela não vai ser efetiva. Segundo que eu vou cansar muito rápido. Então eu preciso estar bem posicionado ao lado da vítima. Eu vou abrir essa camisa, eventualmente rasgar, mas assim, eu preciso visualizar esse peitoral adequadamente. E é importante que a gente mantenha as nossas bases
largas, né? Porque se eu ficar assim, eventualmente eu posso cair. Então eu vou manter as bases largas e com o corpo reto. Tá. Vou esticar as minhas mãos, entrelaçar os meus dedos e essa parte gordinha da mão é a parte que a gente vai utilizar para fazer a massagem cardíaca. Tá. Aonde é que a gente vai fazer a nossa manobra? O coração, ele fica aqui ao meio, desviado um pouquinho para a esquerda. Então vamos usar como parâmetro os mamilos. Tá? Aqui a gente tem um osso, que é o osso externo, é nessa porção inferior, no terço inferior desse osso, que a gente vai trabalhar. Então, eu estiquei minhas mãos, com a parte gordinha da minha palma da mão, eu vou posicionar aqui no terço inferior, entre os dois mamilos, e eu vou iniciar a minha compressão torácica. Usando o peso do corpo. Exatamente. Veja que eu estou usando o peso do corpo. Se eu estiver usando o peso da mão, ó, eu não consigo fazer uma massagem adequada. Eu preciso que ela tenha uma profundidade o suficiente para eu chegar até o coração. Então, estica os braços e usa o peso do corpo. Tá. E aí, assim eu vou fazer. Ah, por quanto tempo? Qual vai ser a minha profundidade? Quão rápido eu tenho que ser? A gente fala em mais ou menos 100 batimentos por minuto. Se a gente lembrar daquela música, Stay Alive, do Bee Gees. ela segue mais ou menos essa música, né? Esse ritmo. Então, Stay Alive. Então, seria isso, daria mais ou menos uns 100 batimentos por minuto. Tem que ser o profundo o suficiente para eu chegar lá no coração, porque se eu fizer algo muito, veja, muito superficial, o que acontece? Eu não estou chegando no coração e eu vou ter que utilizar o peso do corpo. Tá. Até que horas? Até chegar uma ajuda especializada. Ah, tá. E aí, normalmente, vão chegar esses equipamentos se o resgate foi acionado e conseguir... Então, tem que continuar reanimando essa pessoa enquanto não chegar um médico, um enfermeiro. Exatamente. Se eu tiver 2 pessoas, eu vou intercalar com essa segunda pessoa. Tá? Mas é importante que a gente faça isso até chegar a uma ajuda especializada. Isso aqui é um desfibrilador externo automático. Né? Isso aqui está disponível nos ambientes públicos, né, com quantidade razoável de pessoas. E como o nome fala, ele é um desfibrilador externo automático. Ele é muito fácil de manipular. O grande problema é que isso muitas vezes está disponível, mas as pessoas não sabem como manusear. Sim. Né? Mas ele é muito simples. Ele é muito simples. Então, se a gente está num evento, num show, num jogo de futebol, isso aqui vai estar sempre disponível. Num shopping, no ambiente público, ele deve estar sempre disponível. Tá. Mas as pessoas não sabem o que fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer minha massagem cardíaca até alguém trazer isso aqui. Se eu tiver em 2 pessoas leigas e uma outra conseguir trazer isso para mim, eu vou manusear isso aqui também. Porque o que isso daqui vai fazer? Se eu tiver num ritmo que se chama fibrilação ventricular, que o coração ele deixa de bater como uma câmara, ele fica de uma forma totalmente caótica e rápida, na hora que eu liberar um choque externamente, que é isso que ele faz, ele vai resetar o coração. É como se ele desligasse o coração e religasse. Ele organiza, ele faz todo mundo bater do jeito que tem que ser. Ele desliga. Na hora que ele desligou, ele vai voltar sozinho. Talvez ele volte bem. No ritmo bom. No ritmo bom. Então, isso também é algo que a gente tem que fazer o quanto antes. E como é que manuseia? Essa máquina vai estar dentro da bolsa, provavelmente? Essa máquina vai vir numa bolsa, né? Carregada, de preferência, com bateria. Carregada, de preferência. Eu vou conectá-lo. Enquanto isso, tem alguém animando lá, tem alguém fazendo a massagem. Eu vou ligar. E aí, ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer. Então, aqui tem 2 plaquinhas. E essas plaquinhas, elas mostram aonde é que deve ser o posicionamento delas no corpo. Então, aqui, ó, essa aqui tem que ser posicionada aqui. Esse do lado esquerdo. Do lado esquerdo. E a outra vai ser embaixo. Ao contrário, esse do lado direito, outro do lado esquerdo. Colei. Da pessoa. Ah, embaixo do peito. Isso. Vamos lá, vamos colocar um aqui. E aí precisa de alguma regulagem específica ou ele já sabe o que fazer, a intensidade desse... Para uso. Ele vai falar tudo, pronto para uso. Abra a camisa do paciente. Então ele te orienta exatamente o que você tem que fazer. Da embalagem. Essa hora a gente tirou os editores. O conector dos eletrodos no equipamento. Coloquei o conector. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Coloque no tórax do paciente. Fique calmo. Peça ajuda. Peça ajuda. Cante Stay Alive. Essa hora a gente já pediu ajuda, né? Afaste-se do paciente. Aí a gente afastou. Ele vai reconhecer qual é o ritmo. Afastado. E ele diz, mantenha-se afastado. Analisando. Ele está analisando o ritmo e ele identificou que esse é um ritmo que deve ser chocável. Essa hora nós estamos afastados do paciente.
E aí, Tratamento indicado. tratamento indicado. Ele vai avisar de novo, afaste-se do paciente e ele vai O botão de tratamento. pressione o botão de tratamento. Pressionei. Tratamento realizado. Essa hora, o que ele fez? Ele deu um choque. Aí a gente não vê nada. Ele eventualmente vai dar Se um fosse pulo, uma né? pessoa, daria um pulinho. Ele vai liberar o choque. Se voltou ao ritmo normal, ótimo. Se não voltou, o que ele vai te falar? Reinicie as manobras de ressuscitação. Aí eu vou voltar, inclusive, muitas vezes ele tem até o som e a gente vai continuar as nossas manobras até o momento que ele vai falar de novo, afaste-se do paciente. Aí ele vai e dar ele um outro automaticamente vai checar e ver a necessidade de um segundo choque. Porque ele fica monitorando. Ele monitora, porque não são todos os ritmos de parada cardíaca que o choque é necessário. Existem alguns ritmos que são não chocáveis. Então, o choque é para forma mais comum. Entendi. Mas ele é automático, a gente não tem que ter medo dele, porque Que ele de legal. fato te mostra exatamente o que você tem que fazer. Que interessante. E essa peça que tá aqui no chão? Essa aqui... Não essa aqui serve pra... Não tem que mexer nela, ela Não, vai não. ficar ali. Tá, Não porque ela precisa se preocupar faz com ela. parte, né, dessa conexão. Mas não precisa se preocupar com ela. Tá. Mas é isso. Então, ele vai assim, dar o passo a passo do que fazer. Ele E dá- essa maquininha pode salvar uma vida, se bem utilizada, né? A combinação de massagem cardíaca e de desfibrilador externo automático tem objetivos de salvar a vida. E Tá. como eu te falei, quanto mais ágil a gente for, quanto mais rápido a gente iniciar o processo, mais chance a gente tem de trazer essa pessoa de volta Tá. e não ter um desfecho ruim. Entendi. Então a arritmia cardíaca pode sim ser responsável por morte súbita, né? E pode ser mais rápido do que a gente imagina, porque no caso do esquerdo a gente viu o quão rápido foi, né? Pela notícia que eu tive, em 4 minutos ele já estava sendo atendido, inclusive no hospital. E mesmo assim, como você falou sobre essa relação coração e cérebro, já foi irreversível a situação do que aconteceu com ele, né, doutora? Exatamente. Isso pode acontecer em Infelizmente. crianças também? Essa coisa que a gente ouve falar em morte súbita de bebês, por exemplo. Pode. Tem alguma diferença desse tipo de situação que a gente vê na fase adulta? Não, pode acontecer. Arritmias em geral podem acontecer em bebês. Às vezes é até necessário que a gente faça alguma intervenção do tipo ablação em arritmias que são refratárias, que não respondem bem ao tratamento com medicamento. E a gente pode ter que eventualmente cauterizar esse nervinho anormal. Mas, de novo, grande maioria das arritmias também em bebês são benignas. Mesmo que elas requeiram uma intervenção do tipo ablação ou uso de medicamento, elas, na maior parte das vezes, não são ligadas a um risco maior de morte súbita. Tá. Agora, infelizmente, existem formas de arritmias em bebês que podem culminar com a morte súbita, com Tá desfecho certo. mais grave. Ok, é isso, né, gente? Vamos aí cuidar do nosso coração, vamos cuidar da nossa saúde de uma forma geral. Eu acho que aqui já ficou aquele recado, né, de vamos cuidar da nossa alimentação, vamos fazer uma atividade física. Eu acho que independente do problema de saúde que a gente fala aqui, isso é uma higiene na qualidade de vida que todos nós devemos fazer para evitar uma lista interminável de questões, né, doutora? Sem dúvida. E uma avaliação médica rotineira, exames de check-up para identificação e estratificação de um eventual risco. É sempre importante. Bom, quero agradecer então a doutora Luciana Vidal, que é vice-presidente da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E você pode também fazer contato através do @SOBRAC. É isso? Muito obrigada, isso mesmo. Com C mudo, @SOBRAC. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, Até uma Rê. próxima. Obrigada Até aí a pela próxima. demonstração. A gente está sempre aprendendo um pouco mais, né? Obrigada. Quem sabe um dia esse conhecimento vai...